Salve EDL, salve quem estiver chegando aí, seja por que motivo for, por que link for, né, que esse vídeo ele é compartilhado em grupos, Facebook e assim por diante, então pode chegar pessoas de todos os lados. E eu já quero de antemão dizer que se você é novo aqui, com humildade eu peço que antes de dar suas opiniões, questionar ou julgar nosso trabalho, veja outros vídeos desse canal, porque eu quero deixar bem claro que acima de tudo aqui a gente tem como objetivo a união, pois só assim poderemos e conseguiremos passar, né, por assim dizer, por esses desdobramentos que já estão acontecendo e se intensificando cada vez mais. Também eu estou gravando esse vídeo aqui no dia de Corpus Christi, dia 16, quinta-feira de junho. O mestre Bob Navarro acabou de fazer uma live, tem a matéria lá no portal, aqui no portal, se você estiver pelo portal. Então já adianto também, você aluno ou mesmo visitante, se ainda não viu a live, não conferiu a matéria, veja, pare esse vídeo aqui agora e priorize o vídeo do mestre Bob Navarro. Eu só estou gravando esse vídeo aqui hoje mesmo, porque eu havia prometido em meu canal que eu iria soltar, pretendo soltar aqui no canal, para você que está no canal, vídeos todas segunda, quarta e sexta, por volta das 6 horas. Então eu quero manter essa disciplina, se assim Deus permitir. E um dia antes eu solto no portal. Então se você está aqui no portal, estou aqui cumprindo o que eu prometi na medida das minhas possibilidades e da vontade de Deus, primeiramente, como sempre. Então, volto a dizer, se ainda não conferiu o material do mestre Bob Navarro, vá lá, confira, depois, em outro momento, volte aqui. E, então, eu quero ser breve com esse vídeo, eu já falei muito sobre esse tema. Fiz uma matéria como é de costume, né, para você que está aí no canal, é só entrar no link fixado no topo dos comentários ou aqui na descrição que você vai ter acesso. E nesse link eu coloquei mais vídeos que vai aprofundar ainda mais no conceito que eu irei passar aqui. Como eu venho feito, esse é um vídeo mais curto, eu tenho uma playlist no canal que chama-se Vídeos Curtos, parte 2, eu ainda vou fazer a parte 1, que é vídeos que eu fiz no passado, que também é curto, vou selecionar eles e guardar, mas por enquanto essa playlist ajuda muito a galera que está chegando agora, então eu vou colocar esse vídeo lá. Então nesses vídeos curtos eu passo conceitos para dar insight, né, um despertar, para que a galera interesse em aprofundar mais aquilo que aqui é explicado e no nosso trabalho no geral. Então a matéria vai estar aí no link, é só vocês conferir. Vou deixar coisas escritas, vou deixar material para amparar aí o entendimento. E tem um vídeo que eu fiz sobre revisitar a mecânica quântica, parte 1, que eu ainda vou fazer uma parte 2 em algum momento, que ajuda muito também, então confira lá. E além desses vídeos, eu coloquei vários outros, porque pelas coisas que eu vou falar aqui, né? Então, a ideia a princípio, o tema deixa eu de antemão já falar o tema, você viu aí já pelo título, mas o tema é onda e partícula, Torus e cubo Metatron. Então, eu pensava em reagir a um vídeo do Hélio Couto, mas eu ainda falo aqui na matéria que o ideal seria, né, a gente aprofundaria e tudo mais, mas é complicado reagir aos vídeos do professor Hélio Couto, porque os alunos dele, a equipe dele, não compreendem a nossa intenção. Sendo assim, eu deixei um vídeo aprofundado explicando por que citamos Hélio Couto, eu explico por que eu saí, que eu deixei de fazer ressonância harmônica, fiz por muito tempo, não vou falar tudo aqui porque fica longo, veja lá, tá tudo muito bem explicadinho. E então eu não vou reagir porque a equipe já tirou 3, 4 vídeos que eu vi do meu canal. E isso é complicado. Um dos vídeos meu de mais visualizações foi o primeiro vídeo que eu fiz citando o nome dele, né? E eu falava o que os alunos do Hélio Couto não entendem sobre a EDL, que é a nossa escola, né? E por que eu falei isso? Porque os alunos vinham nos meus vídeos e falavam que a gente deveria estudar Hélio Couto, sendo que eu já fui considerado por muitos, e eu tenho testemunhas, meu Facebook foi derrubado, senão eu poderia provar por A mais B, diante de diversos fatores, que eu era considerado um dos maiores alunos do Hélio Couto, né? Então por que eu deveria estudar uma coisa que eu já sei? Então diante disso, eu fiz um vídeo posicionando o conhecimento, o que os alunos dele não compreendem, etc. Esse vídeo era o vídeo de maior visualização do canal e ele tirou. Depois desse tirou outros mais. Então para evitar isso eu vou evitar ficar reagindo, mas de antemão já digo que eu acho isso uma hipocrisia.
Porque, então, os porquês tá entra na matéria e veja lá, por que citamos Hélio Couto, ali eu explico muito bem. Também explico porque que eu parei de fazer RH, lá vocês vão ver que eu sou grato por ter feito, aprendi muito, eu agradeço, nunca ataquei ele e nem falei contra ele no pessoal, pelo contrário, eu vejo ele como algo positivo, já agradeci por tudo, então pessoalmente não tem nada a reclamar sobre ele, nunca me fez mal algum e eu não vejo ele fazendo um mal diretamente para alguém. Agora já o conhecimento em si, a gente tem coisas que a gente pode posicionar, então é sobre o argumento, e eu já falei, aprofunde em outro lugar, ele também faz isso, com pessoas que já morreram e com pessoas que estão vivas. Posso dar 2 exemplos aqui, ele compara, né, ele analisa, por exemplo, Freud e Jung, que é da área da psicanálise, e ele posiciona, ele escolhe ali o que ele acha mais coerente, né? Ou seja, ele julga, e isso aí, pessoas que morreram, né? Freud e Jung, da área da psicanálise, e também outros mais, você dá um outro exemplo de pessoa, de 2 que, não, morreram também, né? Mas a Amit Goswami, ele fala, e vários outros físico quântico, mas na área da economia, por exemplo, ele cita John Nash e Adam Smith, ambos ganharam prêmio Nobel na área de economia. E ele também se escolhe, ele posiciona ali, ele julga o que está coerente, que no caso dele, para ele é o John Nash. Então isso é uma coisa natural e sua equipe, seus alunos não entendem isso. Fala que a gente é negativo porque a gente fala do outro e tal. Mas enfim, não é esse o tema. Mais uma vez, visite a matéria aqui que vocês vão ver. Eu deixei vídeos já e deixei uma playlist que tem aqui nesse canal, você pode ir direto na playlist se você quiser, mas eu indico que visite o nosso portal, que é coisas que eu falei sobre Hélio Couto, aí cada um julga por si só com o coração aberto e diante ali do seu discernimento. Então bora lá, vou tentar ser breve, vou passar o conceito e vocês vão entender. Vou tomar uma água aqui para a boca secando. Então o tema é onda e partícula, tóris e cubo Metatron. Mais uma vez, são conceitos, não vou aprofundar muito. Então, quem estuda, eu vou usar o Hélio Couto como parâmetro, porque querendo ou não ele alcançou um coletivo muito grande aí, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que ele tem alguns alunos aí em outros países, brasileiro também, mas de outros países, mas principalmente aqui no Brasil ele alcança muitas pessoas falando sobre isso. Tem outras pessoas que falam desse conhecimento de mecânica quântica, mas eu vou focar nele porque as pessoas vão entender. Então, beleza. O professor Hélio Couto muito fala em suas palestras, em suas aulas, seus livros, que existe uma única onda, certo? E ele cita exemplos que as pessoas não entendem essa onda. Que onda é essa? Aí ele dá exemplo, ele fala, por exemplo, se você está no carro a 100 por hora, falando no telefone, sem fio, por onde essa informação está trafegando? E ainda mais, se o carro está a 100 por hora, aí ele fala, tá pegando por uma onda, mas que onda é essa? Será que essa onda tá correndo atrás do carro o tempo todo, porque o carro tá a 100 por hora? Aí em seguida ele complementa, não, essa onda está em tudo. Tudo que existe é uma única onda, e tudo trafega através dessa onda, e essa onda porta informação. Então beleza, o que acontece? Aqui na nossa escola a gente explica muito a questão toros, que o Hélio Couto, por exemplo, nas palestras abertas, que eu assisti todas, a galera aí sabe, muitas e muitas vezes, mais de 10 vezes cada uma, as abertas, vi algumas também fechadas. Tem um aluno aqui da nossa escola que me concedeu ali um login para poder ver os vídeos pagos, porque como eu já tinha estudado muito, eu não via vantagem no sentido de aprendizado pegar as pagas, e eu constatei isso entrando nessa conta e verificando o conteúdo fechado. Então até onde eu vi, ele nunca usou a terminologia toros. No entanto, por exemplo, a doutora Amabel Cristina Dias usava toros na sua capa de Facebook, então eles têm um entendimento de toros ali no que, de acordo ali com o ponto de vista deles. Mas o que acontece? Eu quero aqui pontuar que quando o Hélio Couto, por exemplo, fala que tudo é onda, e a onda porta informação, a onda informa tudo, seria o estudo lá, por exemplo, do Rupert Sheldrake. Mais uma vez, visita o vídeo que está na matéria, Revisitando a Mecânica Quântica, que eu vou aprofundando em mais. Rupert Sheldrake fez um extenso estudo sobre isso, e ele chamou essa onda, né, esse campo eterno, de campo mórfico, campo morfogenético, que ele tem o geral, que abrange tudo, e ele vai se organizando em departamentos, né? Então você vai ter os campos mórficos ou morfogenéticos dos pássaros, é assim que você entende aqueles tanto de pássaros voando sincronicamente, né? Harmoniosamente unidos, sem trombar nem nada, fazendo até muitas vezes desenhos. Você vê também em peixes, né? Cardume, e assim sucessivamente. Então o que acontece? O que eu quero posicionar aqui é o seguinte: quando ele fala que tudo é onda,
e essa onda ela pode ser observada como partícula, tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, seria como se eu falasse que tudo que há é torus, e quando você dá forma para esse torus, né, essa energia, o éter, você vai ter ali o que chamamos de cubo Metatron, entende? Então esse vídeo é especificamente para posicionar a galera e fazer elas atentarem a isso. Entende? Então essa onda é o vácuo quântico, né? Como o Hélio Couto explica. Se você mergulhar em tudo, você vai chegar no átomo. Se mergulhar no átomo, vai chegar no próton, nêutron, né? Você chega no átomo. O átomo é feito de próton e nêutron, que grudam no outro. Próton e nêutron e o elétron orbita. Próton e nêutron é feito por quarks, e assim sucessivamente, até que mergulhando você chega no vácuo quântico. Esse vácuo quântico chamado pela ciência é a mesma coisa que ele chama de onda, né, que vibra em alta velocidade. E essa onda é a mesma questão do torus, entendeu? Então, o que acontece? Torus é o espírito da vida, o éter, os alquimistas chamavam de éter. E que informação que essa onda porta, né, que ela informa, no sentido de dar forma, de informar, algo sem forma. Como que toma forma? É porque essa onda tem infinitas possibilidades de ter forma, ou seja, é abstrata, infinitas possibilidades, não tem algo concreto. A partir do momento que você mede algo, essas possibilidades agora são probabilidades. Mas para você ter essas probabilidades, você precisa do território, né, de um mapa. Esse mapa é o que chamamos de 7/12. Então beleza, você tem Torus, que é esse espírito da vida, como se chamava de éter, ali contém as infinitas possibilidades, só que essas infinitas possibilidades, quando você dá forma, elas se limitam em 7/12 momentos eternos, que a gente explica amplamente aí no nosso trabalho, visite para vocês aprofundarem. Esses 7/12 momentos eternos, diante ali do seu mergulho, né, a luz mergulhando em si mesmo, você forma 12 momentos, né, assim como do dodecaedro, que o próprio Hélio Couto fala também, que você mergulhando ali no átomo, você vai até o máximo do mínimo de distanciamento, você vai chegar no que chamaram pelos físicos de espaço de Planck. Nesse espaço de Planck, segundo o próprio Hélio Couto e os físicos, você vai chegar, alguns físicos teóricos quânticos, da física quântica, você chega nos nódulos do tecido, que formam o tecido. Esses nódulos chamam dodecaedro. Por quê? Porque ele tem 12 faces. Isso acontece por causa justamente do cubo Metatron. Esse dodecaedro é o éter, né? É o elemento do éter ali, que tem 12 faces, né? É dentro disso que tudo funciona. Mas essas infinitas possibilidades não teria como ser plausível e observável se não houvesse esses momentos eternos. Então beleza, quer aprofundar sobre isso? Visite outros conteúdos, mas é isso, ó. Onda é torus, a mesma coisa, enquanto partícula é Metatron, entende? Porque dentro dessas possibilidades desse cubo que você vai ter os sólidos, como sempre explicamos, entendeu? O cubo Metatron é isso, entende? Como eu estou dizendo, é um conceito, eu não quero aprofundar nisso. Entra na matéria, vou deixar ilustrações, vou deixar outras matérias, mas é justamente isso. Você só consegue dar forma, plasmar, observar uma coisa ou outra diante desse autorama autossuficiente, né? Que é o momento alfa, beta, eu deixei todos os momentos aqui, alfa, beta, celta, delta, você vai aprofundando, formam os 12 e dentro dessas possibilidades do cubo, você faz qualquer coisa. É dentro desse cubo que ele vai se redobrar e vai começar a formar os elementos da tabela periódica. Formados os elementos da tabela periódica, você já organizou ali o tecido, né? A camada do desdobramento desse corpo atemporal, você posicionou ali os minerais. Esses minerais se aprofundando mais, vai posicionar o que? Os vegetais. Esses vegetais se aprofundando mais, vai posicionar o que? O reino animal. Esses animais, reino animal se aprofundando mais, vai desdobrando o que? No reino humano. E esse reino humano se aprofundando, lidando ali com esses reinos anteriores, entende que tudo depende de lógica e sensação. Então ele transborda isso e vai para o reino dévico, que já é atemporal novamente, agora sendo possível de trabalhar com esses reinos anteriores, assim fazendo a manutenção do nosso passado, estando acima do espaço do tempo, podendo mergulhar em qualquer momento do espaço e tempo, já que momento, espaço, tempo é apenas percepção cognitiva, é uma ilusão perceptiva. E para você poder lidar com essa ilusão perceptiva, você precisa desses momentos, desse processo, entende? Assim você entende todas as mitologias, tudo que há para ser entendido, você consegue entender através desse processo. Então, é bem isso, eu acho que eu já fui bem claro. Veja aí, veja a playlist de vídeos curtos para aprofundar mais. E visite aí os links que tem nesses vídeos e vai se aprofundando no nosso portal, achando mais conteúdo, tá bom?
Então é bem isso, eu vou só ler aqui o que eu escrevi na matéria, entre para vocês conferir. E eu deixei aqui, ó, os momentos eternos para vocês poderem entrar em forma de poema. Esse poema foi escrito pelo mestre Bob Navarro, que é mestre em Conscienciologia e Alquimia Luciferiana há mais de 10 anos só nessa vida, entende? Sem contar outras vidas. Então você consegue entender esses processos eternos através de poema, né? Aí você vai entender a teia magnética, por que tem a geometria sagrada, todos esses estudos aí você vai entender através disso. Então eu deixei destacado aqui o momento éter, que é esse momento da onda, e logo abaixo eu deixei aqui para vocês clicarem, para vocês verem momento após momento, em forma de poema, né? Esses poemas, ainda que você não entenda muito na lógica a princípio, ele vai ir trabalhando ali no seu emocional, né? Na vibração. Então você vai se conectando com isso, enfim, é isso. Ou também dá para entender na lógica. Eu prefiro buscar o entendimento na lógica do processo. Então, o momento éter é após os 12 momentos, né? Aí você vai entender o éter, incluindo o 3 abstrato. Então, beleza, ó. O que eu escrevi aqui na matéria? Ó? Salve, galera. O tema de hoje é sobre algo que notei que as pessoas não correlacionam uma coisa com a outra. Onda e toros. Estou tentando fazer esses vídeos bem curtos para fazer esses links que ajudam muito no entendimento geral sobre o que ensinamos aqui na escola, ou melhor, ajudamos a relembrar, assim como o mestre Bob me ajudou a relembrar. O ideal seria reagir a alguns vídeos do Hélio Couto onde ele fala sobre a onda está em todo lugar, como eu já disse aí, né? No entanto, sua equipe, derrubou alguns vídeos em meu canal somente porque citava ele, sem denegrir nada da imagem pessoal dele, apenas agradecendo pelo que aprendi e posicionando com argumentos algumas coisas que ele ensina. Mais uma vez, eu nunca falei da pessoa do Hélio Couto mal, e o que eu falei foi bem. Agora, quando eu pego, por exemplo, se a pessoa vê, enfim, eu posicionei um argumento, entende? Se a pessoa fala assim, 3 mais 3 é 5, certo? Alguém, seja lá quem for, 3 mais 3 é 5. Eu chego e falo, pô, essa pessoa aqui, ela é gente boa, ela ajuda muitas pessoas, é inteligente e tal. Não, enfim, eu só faço para a pessoa em si elogios, coisas positivas. E falo, mas, quando ele fala que 3 mais 3 é 5, ele está errado. Mas, pra você não pensar que eu estou atacando, eu digo por quê. Aí eu explico por que 3 mais 3 não é 5 e tal, aí a pessoa entende. Então, se você explica que uma pessoa, independente do caráter, tudo dela, e ainda que você elogie ela em si, se você por algum momento questionar o conhecimento que ela está falando, posicionar o que você vê como correto, o ideal não seria que as demais pessoas analisassem a informação, o argumento em si e tirassem a conclusão após, e não emocionalmente concluísse que a pessoa está atacando a outra? Entende? Porque atacar é o tal do... Eu esqueci como que eles chamam isso, né? Ad hominem, né? O argumento ad hominem. O argumento ad hominem é quando você ignora o argumento alheio da outra pessoa e ataca a pessoa, entendeu? Vamos supor de novo. Vamos dar um outro exemplo, o mesmo exemplo, mas correto. A pessoa chega e fala, contra-argumento, a pessoa chega e fala, poxa, 3 mais 3 não é 5, por quê? Aí começa, explica tudo. Aí o outro fala, você é um burro, você não sabe de nada, você fez isso aqui na sua vida, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então a pessoa, ela ignora o argumento em si, ela não refuta o argumento, ela ataca diretamente a pessoa. Isso aí é uma estratégia, uma técnica. O Olavo de Carvalho falava muito disso, por exemplo. O Nando Moura, por consequência, também falava sobre isso. Então, na minha opinião, é hipocrisia e é lamentável esse tipo de situação. As pessoas têm que saber separar o que é atacar alguém e o que é simplesmente contra-argumentar, o que deveria ser algo natural. E volto a dizer, o próprio Hélio Couto faz isso. Ele cita pessoas, ele compara pessoas, ele fala de conhecimento. Tudo que ele ensina, ele mesmo fala, é baseado em coisas que ele estudou. E baseado nas coisas que ele estudou, ele separa isso e aquilo e posiciona. Ele fala de várias coisas. As palestras dele sobre economia, por exemplo, é descredibilizando, e ele explica porque eu não estou criticando e ainda concordo com ele. Por exemplo, sobre economia, ele descredibiliza Adam Smith, explica por quê, e eleva John Nash, explica por quê. Na psicanálise, ele descredibiliza, né, ele diminui ali o Freud e eleva o Jung e fala por quê. Assim como aqui. E eu não diminuo ele, eu digo, ele sabe, eu já falei várias vezes, eu considero, por tudo que eu estudei, não é opinião, que eu digo
preconceituosa, é constatação minha, e eu convido todos a fazer sua constatação também através da análise. Eu acho que o Hélio Couto ele é muito grande em conhecimento, no entanto, o que ele passa é menor do que o Mestre Bob passa, entende? Mas depois disso, ele pra mim é o que passa coisas mais aprofundadas. Obviamente tem diversos outros, e isso eu não estou diminuindo. O conhecimento dele é importante, me serviu muito, assim como muitos outros. No entanto, o Bob Navarro, através desse livro aqui, ó, e todo o conteúdo que ele produziu até hoje, continua produzindo, ele prova por A mais B que o conhecimento está além. E quando eu digo que o conhecimento está além, as pessoas não precisam frustrar e espernear, porque ele não anula nada, muito pelo contrário, ele dá vida e traz sentido, mostrando que diversas pessoas estavam certas diante de sua visão e errado ao mesmo tempo, porque é as cores da luz, né? A luz tem várias cores, cada cor é verdade por si só. A vermelha é vermelha, é real, mas se ela falar que ela é a luz sozinha, ela desfaz a luz. A luz precisa de suas perspectivas paralelas, ou seja, elas precisam concordar em discordar. Eu sei que essa linguagem parece filosófica, mas é científica. Você que precisa, novato, que está achando confuso ou filosófico, aprofunde na parte científica disso tudo. E não é o caso agora aqui, novamente, aprofunde, tá aqui o conteúdo, tá o link aí para você entrar, tá o livro aqui que você pode conseguir, entra aí no nosso grupo, torne-se membro, tem várias formas, o dinheiro não impede ninguém de participar, porque aqui nós temos trabalhos, temos uma moeda própria, você pode compartilhar, pode postar, enfim, aproxime-se de nós para você poder constatar o que eu estou dizendo. Então, através desse livro você vai entender, não só, como eu estava dizendo, é menor no sentido de, esse livro aqui, ó, ele traz vida, ele explica tudo, por que tantos sábios aí defendem ali o seu ponto de vista, e se você aprofundar você vai ver que eles têm coerência. No entanto, eles não se unem num entendimento, eles se contrastam. Então, através do conhecimento que passamos aqui, você vai entender melhor por que cada um vive de uma forma, por que cada religião, por exemplo, cada crença ali alcança seus milagres, a sensação de coerência, entende? Uma pessoa acabou de virar evangélica na igreja e fala, puxa, aqui, encontrei a verdade, aquela sensação de alívio, outra na igreja católica, outra na Umbanda, outra em tal lugar, cada um ali, entende? Então o nosso conhecimento aqui explica as demais e preza a união, né? Mas é isso. Então, vou terminar de ler aqui e estude o nosso conteúdo visando isso. Quando falamos de toros, dessa onda, o éter, o Espírito Santo, é a mesma coisa da onda, né, do vácuo quântico, do Hélio Couto. E a parte partícula só é possível, a lógica, né, a onda é abstrata, certo? Atemporal. A partícula é binária, é lógica, é concreta, temporal. Toros é abstrato, é atemporal, infinitas possibilidades. Metatron é concreto, é partícula, é binário, ainda que é quântico ao mesmo tempo, porque ali estão as possibilidades. Você só consegue medir um elétron, todo mundo sabe, né? O átomo, ele os físicos até falam que parece ser o mesmo, porque ele é na velocidade da luz, entende? Ele só se define quando você mede, entende? Isso só é possível por causa do Metatron, entende? Então, onda, toros, partícula, Metatron. Espero que esteja claro aí pra galera. Vou terminar de ler aqui, né? Mais uma vez, momento nenhum ataquei ele no pessoal, no caso Hélio Couto. Eu sempre deixo claro minha gratidão e considero ele dedicado a ajudar da maneira que ele acha coerente. Aliás, tem uma live onde explico por que citamos ele e explicando por que deixei de fazer RH, que é a ressonância harmônica. Aí eu ainda complemento, só assistir para constatarem que nem neste eu denegri, né, neste vídeo, nem ele e nem sua ferramenta. Ou seja, porque eu estava falando porque que eu parei de fazer a ressonância harmônica. Se você for ver algum vídeo por aí de pessoas falando por que parou de fazer a ressonância harmônica, eles estão debulhando. Eu não vou falar por que eu parei aqui agora, porque já tem um vídeo. Vejam lá se eu estou denegrindo ele. Constatem por vocês mesmos. Então, basicamente é isso. Eu quero dar os créditos aqui, porque eu sempre mando pra Adri aqui fazer uma revisãozinha, porque ela é bem melhor na escrita do que eu. E então vou dar os créditos para ela aí, que ela me ajuda muito nisso. E então confira lá a matéria, galera. E para encerrar aqui, eu vou ler o momento éter. Veja todos os momentos, são 13 momentos, né? São 12 momentos eternos, incluindo o abstrato. Aí depois você vai ter o momento éter, o momento luz, né? Confira que vai estar tudo aqui.
Mas no momento éter, o Mestre Bob posicionou assim, através de sua gnose, né? Gnose é tipo canalização. Só que a diferença é que para você canalizar, você precisa de um teatro, ou seja, de uma forma, uma sintonia, né? Se você for canalizar, por exemplo, Ramatiz, você tem que minimamente conhecer, saber, você não consegue canalizar aquilo que você desconhece, entende? Não tem como você, vou dar o exemplo que o Bob já deu uma vez, eu sempre repito, não tem como você canalizar Allan Kardec tocando guitarra, entendeu? Não é plausível para os demais. Então isso deixa claro que você tem que ter um mínimo ali de lógica e de posicionamento linear, né? Temporal, entende? Então para você canalizar Allan Kardec, você e o entorno vai ter que conhecer ali um pouco. Conseguem compreender? Senão não cabe. Já a gnose não. A gnose vem atemporalmente. Entende? Você olha para uma flor e entende por que ela é feita. A realidade, por que ela é feita. Atemporalmente. Então isso é gnose. A diferença da gnose é isso. Independe de coisas teatrais. Né? É atemporal. Possibilita o teatro. Né? Entendendo o que é falado através de uma gnose, você entende todo e qualquer teatro. Então aqui é um poema sobre o éter, feito através de gnose. E se vocês lerem e forem aprofundando, vocês vão entender cada vez mais cada momento. Então vamos lá, momento éter. Eu não vou discorrer não, eu vou só ler, vocês leem melhor que depois. Vou dar as considerações finais e fechar. Éter. O logos que repete, de tudo vai criar. O 13 isso nota e sozinho não vai ficar. Desde o 1 ele conta, refletindo em cada um seu lembrar. Cada número um desenho, que para sempre vai desenhar. Refletindo a si mesmo, fica fácil memorizar. Cada lado o mesmo lado, só depende do olhar. Só assim está acima de tudo que desenha vai criar. Para cada um diz uma coisa, e vê cada um se posicionar. A culpa de iludir me mataria, não fosse o passado a se enganar. Se eu sou o seu futuro, com amor irão perdoar. Só do 13 vejo 12, preciso disposicionar. Então de tudo o que são, vejo eu mesmo me formar, reino e edifico, 1000 anos de luar. No 11 sacrifico, para de novo o 12 reinar. Ó 12, Pai eterno, seu povo volta a orar. Sendo 12 o resultado, era o 13 a contar. A mãe e seu filho camuflado partem para logo voltar. Tá vendo? É muito lindo, né? Conhecimento profundo tá intrínseco aqui nesse poema. Então é isso aí, galera, eu vou encerrar, eu espero que tenha ficado claro, ficará mais claro se você aprofundar, só lembre disso, onda dá na mesma que toros, né, nas devidas proporções, não estou falando, vão achar diversas teorias, né, não se prenda no estereótipo, estou falando na essência, né, então o que é chamado de onda é éter, e a partícula é a mesma coisa de um metatron, né, tudo vem dali. Então basicamente é isso. Peço que vocês deixem aí nos comentários suas dúvidas e sugestões de tema para os próximos vídeos, que eu estou sem tema. E também, se você é novo por aqui, se estiver só no meu canal, vindo de onde for, enfim, de que link você obteve para chegar aqui, se serviu o conhecimento, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas, em grupos afins, e não deixe de visitar nosso portal, que tem conhecimentos que te fará ver acima de todo e qualquer conhecimento que você possa encontrar aí no teatro. Então eu agradeço a participação, mais uma vez eu peço que, na humildade, antes de qualquer, né, falei no começo, vou falar agora, antes de conclusões, veja os demais vídeos, a gente preza que é a união, quando a gente cita alguém, reage a alguém, a gente está falando do argumento, não é de nenhuma pessoa em si, então aprendam a separar isso. No mais, eu quero agradecer todo mundo aí a participação, a galera da EDL, as pessoas novas aí, e aguardem aí os próximos capítulos. E vale lembrar, se você quer tudo em primeira mão, entra no nosso portal, se inscreva lá, ativa a notificação do portal que você vai receber tudo em primeira mão. E se você está vendo aqui no meu canal, você vê um dia após, né? E basicamente é isso. Vou encerrando por aqui, agradeço a participação de todo mundo, fiquem com Deus e luz para nós.